Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria imensa estarmos todos aqui nesta praça, contemplando a nossa catedral, o sinal da nossa presença nesta cidade, não hoje, mas desde o começo. Esta igreja construída pela piedade e devoção do povo católico, aqui de Campinas, é símbolo, sinal daquilo que nós queremos apresentar. Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje nos reúne em torno dele mesmo, em torno da Eucaristia, para continuarmos firmes e darmos glórias a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu e nos concede a cada momento. Quero saudar de modo muito especial hoje o querido Dom Gilberto, querido irmão que acompanha esta diocese desde o tempo em que foi o arcebispo metropolitano e até os dias de hoje nos acompanha, nos ajuda com a sua oração, com o seu testemunho. Saudar a todos os padres que vieram hoje, são os padres de Campinas, não são os padres da Arquidiocese de Campinas. Hoje são os padres de Campinas. Aqui estamos todos nós das comunidades, das paróquias, da cidade de Campinas. E somos, de alguma maneira, representantes de todo o povo de Deus. Porque se todo o povo de Deus viesse aqui, não teria espaço para todos. Nós somos, portanto, representantes deste povo espalhado por todas as paróquias desta cidade de Campinas. Saudar as autoridades aqui presentes, as pessoas que vieram também para participar, para rezar, para colocar diante de Deus o seu esforço e a sua capacidade a serviço dos irmãos e irmãs. Quero saudar o senhor Daniel Santini, que representa hoje o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, o senhor Jonas Donizete, o vereador André von Zuben, o vereador Jorge Schneider, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador Marcos José Bernardelli e a senhorita Jurema Aparecida Valamedi, que representa o presidente da Ceasa Campinas. Saudar a todos que estão aqui hoje para participar conosco. E também, nobre vereador Jorge da Farmácia, o vereador Vinícius Gratti, o vereador Campos Filho. Todos sejam muito bem-vindos para participar da Eucaristia. Saudar de modo especial a doutora Luciana Gonçalves de Freitas, vice-presidente da OAB Subseção Campinas, que representa neste ato o doutor Daniel Blickstein, presidente, e o doutor José Mário Regina também, que está presente. Saudar a nossa querida PUC Campinas, que está aqui representada por tantos homens e mulheres que trabalham a serviço do povo de Deus e a serviço daqueles que buscam conhecer a Deus. Dr. Aguinaldo Pereira Catunossi, diretor técnico do Hospital e Maternidade Celso Pierro, que representa o Dr. Antônio Celso. A senhora Ana Luísa Ferreira Meres, diretora da Enfermagem do Hospital e Maternidade Celso Pierro. A irmã Eleanor Paloma, que trabalha no Serviço de Pastoral do Hospital e Maternidade Celso Pierro. Também queremos saudar, na pessoa do Dr. Sebastião Carlos Biasi, vice-presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, que é a mantenedora da nossa PUC Campinas. Saudar na sua pessoa todos aqueles que trabalham e se esforçam na nossa universidade. Na sua pessoa também peço licença para saudar a digníssima senhora reitora da nossa Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Queridos irmãos e irmãs, os diáconos e os seminaristas estão aqui para nos servir a todos nós. Os seminaristas estão se preparando para serem servidores do corpo e do sangue do Senhor. Os diáconos assumirem esta responsabilidade no dia da sua ordenação. E nós queremos hoje meditar um pouco sobre este serviço.
Daqui a pouco, no finalzinho do mês de julho, nós teremos a ordenação de mais sacerdotes para a nossa arquidiocese. Graças a Deus. Mais seminaristas que chegam ao final do processo formativo e são aprovados para serem presbíteros, para serem sacerdotes, padres no meio do nosso povo. O serviço a Jesus Cristo é serviço aos irmãos. Não há distinção nisso. Se dizemos que servimos a Deus, que servimos a Jesus Cristo, nós necessariamente temos que servir os irmãos e irmãs. E quando fazemos isso, começamos pelos mais simples, pelos mais necessitados. Se nós começássemos por aqueles que estão em cima, por aqueles que não têm necessidades, por aqueles que já estão satisfeitos, por assim dizer, então nós iríamos esquecer dos mais pobres. Nós começamos pelos mais pobres para nos lembrarmos de todos. Numa família, quando um filho fica doente, toda a família se volta para aquele irmão, para aquele filho que está doente, mas todos se irmanam, todos se ajuntam para servir aquele que está doente. Assim também é conosco. Nós devemos olhar sempre para aqueles que mais sofrem, porque neles nós amamos a todos, neles nós servimos a todos. A Eucaristia está no centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança. A Eucaristia é símbolo, não é apenas um sinalzinho. Para nós católicos, a Eucaristia não é um faz de conta. A Eucaristia não é uma representação. Não, a Eucaristia é Jesus Cristo vivo, presente realmente, sob as aparências do pão e do vinho. Por isso, nós temos que ter fé. Temos que enxergar por detrás dessas aparências humildes o Rei do Universo, aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar e nos libertar do pecado e da morte. Portanto, ao nos colocarmos diante do Santíssimo Sacramento, nós contemplamos aquele que veio até nós para estar conosco e para ser conosco irmão, para ser conosco caminheiro, caminheiros em direção ao reino dos céus. Ele nos indica o caminho, Ele sabe muito bem por onde nós devemos ir, por isso devemos estar sempre atentos à sua palavra. Hoje, no Evangelho que ouvimos, Jesus olha para a multidão faminta, para a multidão desesperada, para a multidão sem saúde, para a multidão sem as necessidades básicas satisfeitas, e diz aos apóstolos: vamos alimentar este povo. Os apóstolos dizem: como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos nada, estamos aqui sem muito o que ter para oferecer aos outros, só temos 5 pães e 2 peixes. Com aquele pouco, o Senhor do Universo transforma aquele pouco em muito, e faz com que seja um sinal de partilha, de solidariedade, de fraternidade. Organiza as pessoas em grupos de 50, para que nesses grupos as pessoas possam pelo menos se enxergar e se ajudar, representando de alguma maneira a atividade da igreja até o final dos tempos. Nós também fazemos isso, reunimos pequenos grupos, reunimos movimentos, associações, irmandades, fraternidades, comunidades, para que as pessoas sejam sinal. Aqueles grupos de 50 foram sinais da possibilidade da partilha e do bem-estar de todos. Nosso Senhor levantou os olhos aos céus, abençoou aquele alimento e distribuiu para todos, mas não ele. Disse aos apóstolos: deem vós mesmos de comer, deem vós mesmos de comer. E quando eles se assustaram porque não tinham nada, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes e disse: vocês têm tudo, sirvam e basta. Se nós nos colocarmos a serviço, Deus providenciará o que é necessário. Mas se nós ficarmos preocupados demais em servir, porque não temos o que servir,
então não vamos realizar o sinal da partilha e da fraternidade. Este trecho do Evangelho nos apresenta a Eucaristia. É um dos modelos da Eucaristia, um dos tipos utilizados no Evangelho, nos Evangelhos, para falar de Jesus Cristo presente no meio do seu povo, que alimenta o seu povo, que sacia o seu povo. Mas, queridos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, os autores, inspirados por Deus, apresentaram, prefiguraram, naquele tempo, muito antes de Cristo, os sinais da Eucaristia. Hoje nós ouvimos no livro do Gênesis um desses sinais. Aquele sacerdote Melquisedeque, que ninguém sabe direito de onde veio e para onde foi, mas é um sinal na literatura do Antigo Testamento para dizer que o sacerdote faz alguma coisa de muito especial. Nós ouvimos no texto que ele trouxe consigo pão e vinho. Pão e vinho já é alimento trabalhado, não é trigo e uva. Pão e vinho é alimento já feito. E esse sacerdote trouxe nas suas mãos para oferecer a Deus pão e vinho. E recebeu Abraão, homem de Deus, homem de fé inabalável, homem que deixou tudo para seguir a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele mesmo diz: o que eu recebi, eu transmito a vocês. Veja a fidelidade deste homem, que não tendo visto e nem conversado com Jesus, transmite fielmente aquilo que os apóstolos lhe disseram. Naquela noite, o Senhor tomou o pão, tomou o cálice com vinho e repete, portanto, de modo forte isso. Esse texto, um dos mais antigos, que falam sobre a Eucaristia, nos ajudam a perceber que a experiência de fé, ela não é uma experiência racional, não é de conhecimento humano, mas é de aceitação daquilo que o Senhor nos deu desde o princípio. Diante de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, nós dobramos os joelhos, porque ali está o Rei do Universo, ali está aquele que salvou a humanidade, mesmo que a humanidade não aceite isso. Nosso Senhor Jesus Cristo salvou a todos, mesmo que eles não aceitem. Às vezes acontece nas nossas famílias um filho que vai embora, não quer mais voltar na casa dos pais. Não é porque foi embora que deixa de ser filho. Pelo contrário, talvez ele passe a ser o filho mais presente, porque os pais terão muito mais preocupação com ele do que com os outros que já estão ali. Vejam, essa experiência é uma experiência de fé, é uma experiência em Deus, é uma experiência que transforma o coração e que nos faz novos e nos lança para o futuro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este nosso encontro de hoje, para louvar, agradecer a Deus e para celebrar a Eucaristia, é um sinal visível desta experiência de Deus que nós fazemos a cada momento na nossa história. Estamos aqui felizes e alegres e o Senhor nos abençoou com esta tarde maravilhosa para que estivéssemos aqui. Talvez este seja um dos primeiros momentos neste tempo que nós podemos fazer valer para o futuro este espaço que é a Praça da Catedral, a praça onde nós devemos nos encontrar sempre, para tantas coisas. Estamos diante da igreja, que é a igreja mãe de toda a nossa arquidiocese. Dela nós recebemos tantas coisas boas. Aqui neste período e neste ano, continuaremos até o finalzinho do ano, nós iremos adentrar a igreja atravessando a Porta Santa, para encontrarmos a misericórdia do Senhor, para encontrarmos-nos com aquele que nos acolhe e nos abraça, para sermos cada vez mais irmãos entre nós, filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nós saibamos experimentar nesta tarde o Senhor Jesus Cristo presente conosco,
Que bom seria se nós pudéssemos imaginar isso. Daqui a pouquinho nós vamos sair pelas ruas em procissão, levando o Santíssimo Sacramento para abençoar toda a nossa cidade. Não vamos andar por toda ela, vamos andar por algumas ruas, mas o Senhor Jesus Cristo abençoa toda a nossa cidade, a toda a nossa arquidiocese. Que bom seria se nós, os pastores e o povo de Deus, ao voltarmos para casa, voltássemos juntos evangelizando. Às vezes me imagino um pouco assim, cada grupo saindo pelas ruas para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo, para falar do nome de Deus, para dizer às pessoas, a todas as pessoas, que Deus as ama, que nosso Senhor as quer bem, que Ele quer ver os seus filhos e filhas felizes. E nós queremos então dar esse testemunho nesta tarde. Por isso, vamos nos imbuir deste mesmo Espírito. Nós estamos aqui como membros do corpo de Cristo, e os membros do corpo estamos todos unidos, e fazemos tudo aquilo que o corpo faz. Cada membro não faz aquilo que quer fazer. Nós queremos, irmãos e irmãs, agradecendo a Deus, dizer também da nossa alegria. Nós temos tantos grupos na nossa arquidiocese, que talvez não conheçamos bem, grupos diferentes. Nós temos um grande grupo aqui na nossa arquidiocese, que forma homens e agora mulheres, para terem um espírito valoroso, para serem homens e mulheres que praticam aquilo que é bom para os outros. Aqui na nossa arquidiocese há tantos anos existe a escola de cadetes do Exército. Ontem, Padre Daniel está por aqui. Padre Daniel veio representando o comandante da escola de cadetes. Ainda ontem celebraram, foi ontem não, Padre? E Dom Gilberto esteve lá. Celebraram a Páscoa dos militares, a Páscoa da escola de cadetes. A gente não sabe tanto dessas coisas, mas é bom saber. Aqueles que estão lá um pouco fechados, estudando, se treinando, se preparando, são aqueles homens e mulheres que vão lá para o Haiti, que vão para os lugares de conflito, até no nosso país, que vão para tantos lugares para levar engenharia, para levar conhecimento, para levar tecnologia. São pessoas pelas quais nós devemos rezar muito também. Então, Padre Daniel, que é o capelão da escola de cadetes, leve a nossa saudação ao comandante da escola de cadetes. Queremos saudar também, e finalizando esta nossa reflexão, para que nós sejamos missionários. Nós temos uma pessoa, talvez seria bom que tivéssemos tantas outras pessoas aqui, que deveriam ser missionários lá onde eles estão. Queremos saudar a deputada Célia Leão. Nós devemos valorizar o trabalho daqueles homens e mulheres que elaboram as leis. Não existe organização e não existe país bem feito se não for através da lei. Se nós não cumprirmos as leis, nós estaremos à margem da lei ou contra a lei, mas isso não pode. Então é preciso estarmos sempre afinados com aquilo que é a organização da convivência na sociedade. E eu quero lembrar aqui, só para não perder a oportunidade, toda lei humana, toda lei que nós fazemos, deve ser reflexo da lei divina, deve ser reflexo da lei de Deus. E quando uma lei humana não é reflexo da lei de Deus, não é lei, é aberração da lei. Porque toda lei que nós produzimos deve expressar o amor, a misericórdia, deve expressar esta atenção do Senhor Deus para com todos os seus filhos e filhas. Na pessoa da deputada Célia Leão, nós queremos saudar então outros deputados estaduais e federais da nossa região, e que devem estar firmes para vencer todas as dificuldades e não se deixar levar por ideologias e corrupções. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, valorizar todas as coisas e as pessoas que Deus coloca lá naqueles lugares, como nós estamos colocados, cada um de nós, nos nossos lugares. Que esta Eucaristia e esta manifestação da nossa fé seja também esperança, seja também perspectiva nova,
nós não estamos no fim, nós estamos caminhando para Deus, caminhando para uma sociedade justa, fraterna, solidária, uma sociedade onde as pessoas possam viver como irmãos e irmãs, uma sociedade onde as pessoas se respeitem.